horas. Durante esse programa, nós vamos falar a respeito da moeda norte-americana que recua aqui em terras brasileiras e como que isso afeta diretamente os preços e as negociações de muitos produtos agropecuários do país. Eu falo de soja, falo de milho, falo das carnes principalmente, falo até de café. Por quê? O cenário internacional é de valores recordes para soja, para milho, para carnes. Temos preços históricos também muito bons para café arábica negociado, para o café robusta também vem numa situação muito boa. Entretanto, o real valoriza-se agora frente ao dólar. E essa situação a gente já falava que poderia ocorrer no Brasil no segundo semestre, já há alguns meses, e agora ela vai se confirmando. E é por isso que nós vamos agora até São Paulo, nos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Eu vou conversar com Walter Pulga Júnior, que acompanha o dólar o dia todo. Ele vai conversar agora com especialistas para falar a respeito do dólar aqui no Brasil. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. Bom, o dólar veio em alta hoje pela manhã, mas vale lembrar, né? O dólar na sexta-feira já acumulava uma queda, depois de cair 0,95%, 0,98%, uma baixa na semana de 3,76%. Foi o melhor desempenho semanal desde o final de novembro, quando o dólar recuava 3,79%. Conosco aqui, Jason Vieira, economista-chefe da Infinite Asset, que acompanha há mais de 25 anos o mercado de câmbio. Obrigado por ter aceito o convite, Jason. Vamos explicar o que ocorre neste momento. Já era esperada essa baixa mesmo, mais acentuada para o dólar, perto de R$5? Sim, Pulga, o mercado de dólar agora, nesse momento, quando a gente observa a comparação com mercados emergentes, o dólar está apanhando essa manhã, ele ganha ali de algumas divisas de economias centrais, mas no geral há um desempenho positivo dos mercados emergentes e o Brasil também acaba se beneficiando desse contexto. Nós temos nesse momento uma pequena melhora de fundamentos, principalmente em relação ao crescimento econômico. O fundamento de juros também mudou bem, e essa mudança do fundamento de juros foi uma das coisas que acabou atraindo o investidor estrangeiro de volta ao Brasil e tirando um pouco aquela instabilidade cambial que a gente observou muito fortemente no ano passado. Agora, alguns analistas de mercado, colegas seus, esperam ainda o dólar em valores mais altos no final do ano. 5,30, 5,34, pesquisa Focus de hoje. Você também acredita numa alta do dólar no segundo semestre? É difícil fazer essa comparação agora, porque uma parcela significativa dessas projeções já não foi alterada no Focus. Isso significa que, na verdade, ele ainda está refletindo uma mudança que ainda está por ocorrer. Mas na proximidade dele romper R$5, ele começa a ganhar corpo para ficar abaixo de R$5. Isso é importante. E dado o atual contexto, principalmente em relação à perspectiva de continuidade de dólares sendo injetados na economia por parte do Federal Reserve, do Banco Central Americano e do próprio governo americano através dos programas de infraestrutura, existe a possibilidade que o dólar continue num ciclo de desvalorização em nível global. Ao ponto do real continuar se valorizando, também é outro ponto que seria importante, porque há continuidade do processo de aumento de juros. E isso faz com que haja a possibilidade de um melhor carry-through, de um carry-trade e a entrada de investidores estrangeiros. Se houver as reformas, não tem nada que diga que, por exemplo, o real não possa ficar nos níveis que estão, abaixo dos níveis que estão atualmente. Existe sim uma tendência de que, se qualquer sinalização de curto prazo de alguma reforma importante, seja tributária, seja administrativa, pode haver o rompimento e a manutenção desse dólar abaixo desses níveis. Mais uma pergunta, Jason. Quando nós temos oscilação com o dólar, nós temos mudança nas cotações de alguns dos principais produtos agropecuários e também outras commodities, as metálicas, commodities da área de energia, como o petróleo. Já começa a sentir essa mudança no mercado? Não necessariamente, porque um dos pontos mais importantes que ocorreu recentemente é que esta mudança que teve no câmbio, ela evitou, por exemplo, que nós tivéssemos uma inflação muito mais intensa, porque as commodities continuam com uma valorização também intensa. Se nós observarmos, apesar hoje de estar um alívio no minério de ferro, um alívio nas commodities em geral, no petróleo, até recentemente essa pressão tem sido bastante intensa, até em algumas commodities agrícolas. Nós vimos agora recentemente a questão se vai haver quebra ou não de safra do milho no Brasil, se isso vai ser algum problema, ou todos os outros problemas correlacionados à questão de commodities. E não só isso. Também o tal plano de infraestrutura por parte do governo americano é a possibilidade de que nós tenhamos
de novo, a continuidade de pressões em relação a preço de commodities. O câmbio, no máximo, aqui no Brasil, em termos de benefício, tem aliviado parte da inflação, mas nós temos uma inflação ainda que é das commodities. Então, se não fosse o câmbio, muito provavelmente a situação em termos de preços no Brasil estaria muito pior. Bom, você acaba de ouvir Jason Vieira. Jason Vieira, mais de 25 anos no mercado de câmbio, um dos mais respeitados analistas do mercado de câmbio do Brasil, economista-chefe da Infinite Asset. De olho na informação, a situação ainda não é tão calma, não, Jason? Não, porque nós temos uma série de questões políticas ainda no meio do caminho, questões fiscais que ainda estão por se resolver. Uma inflação mais alta, com os últimos resultados fiscais que nós tivemos, dá uma certa folga ao governo em relação à relação dívida-PIB esse ano. Mas isso não necessariamente é alguma coisa positiva. Isso pode dar, por exemplo, para o governo a sensação de que ele pode gastar mais. Isso é um perigo iminente que tem que ficar de olho. E isso pode se embutir de alguma maneira, tanto nas curvas de juros quanto no prêmio do câmbio. Por enquanto, os fundamentos ainda não estão sendo tanto respeitados e o dólar está conseguindo ganhar, o real, na verdade, está conseguindo ganhar ímpeto no curto prazo. Bom, agradeço mais uma vez, Jason Vieira, economista-chefe da Infinite Asset. Walter Puga Júnior de São Paulo, é com você, Fabiano.